Yeah. Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área, segunda-feira, começando a semana e começando a agitada, né? Antes da gente falar, pedir rapidinho para que você se inscreva aqui no nosso canal, dá o joinha pra gente, os 3 Czinhos mágicos, curtir, compartilhar e comentar. Lá no Instagram, dá também essa moral, segue a gente por lá, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco, é a nossa Ser Vasco. A gente tá no TikTok, Twitter, Instagram, na thread do Instagram. Estamos lá na porra toda, então dá essa moral pra gente lá e dá essa moral pra gente aqui. Mas vamos falar o que interessa, que segunda-feira que amanheceu com essa reviravolta de Bruma, né? A gente já tinha até subido um vídeo dele lá na nossa página, não ainda confirmando, mas praticamente sacramentando. E aí a gente amanhece com essa surpresa toda de hoje. E aí muito disse-me-disse, discussão lá nos grupos lá que eu faço parte, discussão entre os vascaínos, se alguém tem culpa, se alguém não tem culpa. E é óbvio que tem gente que tem culpa nisso. É óbvio. Não dá pra gente tratar como normal uma situação como essa, né? Em que mais um insucesso, da mesma forma, com o mesmo procedimento, levando uma negociação até o limite de prazo, de dia e tudo, e correndo o risco de não acontecer. Então, foi assim por diversas vezes. E eu acho que o Pedrinho tem a responsabilidade dele, sim. Eu acho que ele tem a responsabilidade como gestor máximo, né? Ele é o grande gestor, ele é o presidente do clube. Então ele tem a responsabilidade dele, sim, né? No meu tempo de mundo corporativo, a gente escutava sempre muito lá, falava o seguinte: autoridade você delega, responsabilidade nunca. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do segmento que eu atuava, que era um segmento de bar e restaurante. O dono do bar e do restaurante, ele tem lá o maître dele, ele tem o gerente do restaurante, ele tem o garçom, ele tem todo mundo lá. O dono do restaurante, ele não tá lá em 100% dos momentos. Em alguns momentos, a autoridade máxima daquele ambiente é o maître ou é o gerente. Então, ou seja, na ausência do dono do bar, o gerente dele, ele tem autoridade para tomar as decisões, considerando todos os parâmetros da empresa, considerando uma série de questões, ele tem autoridade para tomar as decisões na ausência do dono. Isso isenta o dono de algum tipo de responsabilidade? Não. Se por acaso algum cliente dentro do bar, dentro do restaurante, tiver algum tipo de insatisfação que ela extrapole o gerente, ou algo um pouco mais sensível, um pouco mais delicado, que envolva ali realmente uma falta de respeito a alguma coisa, o dono do restaurante, ele é responsabilizado. Não é porque ele não estava na hora, não era porque ele não estava presente, que ele está isento de responsabilidade e a responsabilidade vai ser do gerente dele. Não, o gerente dele, ele teve autonomia na autoridade do momento, mas a responsabilidade recai também sobre a autoridade máxima do estabelecimento. Isso vale para o Vasco. Quando a gente volta para o Vasco, claro que o Pedrinho, ele tem ali os responsáveis pelas pastas, né? Os vice-presidentes, os diretores, cada um ocupa uma pasta e cada um, obviamente, no dia a dia, vai tocando o teu negócio com a respectiva autoridade. Mas entendendo que qualquer problema mais extremo que aconteça em cada uma das pastas, o presidente Pedrinho, ele é responsável. E aí, internamente, ele avaliar até onde houve uma falha de alguém subordinado a ele, para que ele realmente tome as previdências, alguma coisa nesse sentido. Mas o Pedrinho, ele é responsável por todas as pastas do clube, mesmo tendo, respectivamente, seus donos em cada uma delas. Tá? Então, quando a gente traz para essa história do Bruma, e aí eu vou chegar no nome do Marcelo Santana, que eu acho que é talvez o que mais incomode. Por que é o que mais incomode? A gente tá falando de um cara que na janela passada foi péssima a atuação do cara, inclusive com um episódio constrangedor lá do zagueiro, que era para ser contratado e aí não deu tempo porque passou de meia-noite. Te lembra alguma coisa? Lembra agora o Bruma, né? Que o Vasco tá de novo na janela no final do ano, blá blá blá. E até uma semana atrás, a gente só escutava falar do Brian Rodrigues. Ou seja, o Vasco resolveu em 7 dias apostar tudo num fim de janela que realmente atrapalha demais. Então, Pedrinho, se tem que ficar aqui o meu conselho para você, é de que você tem responsabilidade sim sobre essas janelas mal feitas. Talvez até na questão do atacante,
potencialize a sua responsabilidade você ter vindo numa coletiva e ter dito que o Jean Davi e o Maxime jogam bem demais. Você bancou os caras. E aí quando a gente vê um Jean Davi nem ser relacionado para o último jogo, né, e ainda ser numa semana em que a gente está tendo esse episódio de mais um atacante de lado não vir, Pedrinho, é responsabilidade sua sim. Pode ter uma responsabilidade mais direta do Marcelo Santana? Pode ter, e acho que faça sentido, né? É um cara que, visivelmente, ele não tem cacuete de negociação, é um cara que ele não tem conhecimento nos bastidores, ali dos jogadores, do movimento dos empresários, e é importante esse network. Então, quando um diretor se destaca, é porque ele transita bem nesse meio, e o Marcelo Santana não me parece ser esse cara. E não por acaso a gente está indo para nossa segunda janela muito mal feita na parte de atacante, já que era uma posição que desde o ano passado a gente sabia que era um problema crônico. Então, ou seja, era um problema para estar já no radar de ser resolvido, nem esperar o calendário do ano passado acabar, já era para cair para dentro, para virar o ano já com esse atacante contratado. E não foi o que aconteceu. Tivemos o senhor Marcelo Santana, mais uma vez, passando como figurante pelo negócio. Então, Pedrinho, se tem que ficar aqui um conselho do nosso canal, você precisa ser enérgico internamente, principalmente com um diretor que se mostra negligente e omisso até agora, né? Não sendo responsável por uma melhora significativa no elenco. Marques, mas o elenco, as saídas estão sendo satisfatórias. Cara, tão importante quanto as saídas são as chegadas. E aí, quando a gente vai para uma posição, para um setor que é muito mais oneroso no mercado, que é o setor de ataque, né? O ataque ele é muito mais caro do que os jogadores de defesa e de meio, a gente percebe que ali o Vasco acaba tendo dificuldade. E um clube que, desculpa, tem 7 milhões em caixa para contratar, não é para estar passando esse fiasco todo. Esse fiasco todo que a gente está passando é o Vasco lá de trás do associativo, que não tinha um puto, que tinha que esperar a fila diminuir, todo mundo ser alocado nos clubes, todo mundo ser contratado, e o Vasco tinha que ficar com a xepa, né, com as sobras. Aí o Vasco pegava por empréstimo de graça, rateando o salário, uma série de coisas. Agora, um clube que tem 7 milhões de dólares para contratar, de orçado, para contratar um atacante, desculpa Pedrinho, desculpa Marcelo Santana, não pode ser desculpa pra gente, já entrando em fevereiro, ainda não ter saído da estaca zero nesse setor. Então, fica esse recado aqui para vocês, espero que isso sirva de lição para que a gente possa não errar novamente. Porque o princípio máximo para se não errar novamente é assumir que errou. Então, enquanto não assumir que tem errado na forma como vem tentando contratar um atacante, vai ser difícil a gente melhorar. Beleza? Rapaziada, obrigado. Se inscreve aqui novamente, dá essa moral, dá o joinha, coloca aqui nos comentários se você concorda comigo, se você acha que a diretoria é sim responsável por essa condução ruim. Não existe esse negócio de que fizeram tudo que era para ser feito e a culpa não foi deles. Concordo não, tá? Tem muita coisa para melhorar nesse procedimento de contratar no mercado. Beleza? Rapaziada, um beijo no coração de todo mundo. Ótima semana pra gente. Isso é Vasco, porra.